Vivemos cercados por dor, medo, escassez e incredulidade. Mas não é isso que mais nos distancia de Deus. O maior problema não é a ausência de milagres, é não entender o que eles realmente significam. Jesus nunca realizou milagres para impressionar. Ele não agiu para criar espetáculo e nunca prometeu soluções fáceis. Cada milagre foi um confronto, uma invasão do céu na história humana. Milagres não são o fim da mensagem, são sinais do reino. Eles revelam quem Jesus é, expõem o coração humano e exigem uma resposta. O céu toca o caos, o céu toca o corpo ferido. O céu atravessa a multidão. O céu confronta a escassez. O céu entra na casa do luto. O céu enfrenta a incredulidade. Os milagres apontam para uma verdade maior. Jesus Cristo é o Senhor. E o maior milagre não é a suspensão da ordem natural, é a transformação do coração humano pela graça. Milagres, quando os céus tocam a terra. A pergunta não é se Deus pode agir. A pergunta é: o que faremos quando Ele se revelar? Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, verso 53. Estou conversando com vocês sobre essa série chamada Milagres, quando os céus tocam a terra. E hoje a gente quer que os céus se deparem com a incredulidade. E eu vou trabalhar esse texto com vocês. Mateus capítulo 13, versículo 53. A palavra de Deus diz o seguinte para nós: quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor a sua presença no meio do seu povo. Abre os nossos corações, livra a gente de toda a incredulidade, livra os nossos corações do endurecimento e ajuda-nos, Senhor, por graça e por misericórdia, a compreender sua palavra e termos uma vida devota ao Senhor, em que todas as áreas da nossa vida são submetidas a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguém já chegou para você em algum momento e falou bem assim: você conhece fulano? Você conhece o Cal? Você conhece o Pedro? Você conhece a Manu? Você conhece a Jô? E talvez, suponhamos que você diga assim: conheço. Mas há várias formas de você conhecer. Eu posso conhecer o Cal, que está aqui do meu lado, porque eu conheço o Cal desde que eu me entendo por gente. Porque ele é meu amigo de longa data, de 20, 30 anos já. Então eu posso dizer para você: conheço, temos uma história juntos. A gente olha, ele é da minha família. Mas eu posso olhar para Joãozinho e falar assim: você conhece Joãozinho? Ele vai dizer assim: cara, então, conheço de ouvir falar. Sei quem é. A gente já até conversou um pouco. Eu sei quem é. Agora, talvez, porque a gente quase não mente, às vezes eu falo assim: você conhece o Pedro? Aí, para você não ficar mal na foto, você falava: fala mais. Sei, sabe nada.
Talvez você já até ouviu falar do Pedro. Você já até sabe quem ele é. Você já até viu. Mas aí você fala aquele conheço, mas não é um conheço, sabe? Então, há várias maneiras de você falar na nossa cultura que você conhece alguém. Eu posso conhecer alguém de termos um relacionamento profundo, de sabermos quem é, de nos relacionarmos com aquela pessoa, de termos ela próximo a gente, um ente familiar, um amigo mais chegado que irmão, alguém que nós convivemos. Talvez podemos conhecer essa pessoa de longe, talvez podemos saber quem é, ou talvez só uma inferência, e o pior, talvez você pode olhar e falar bem assim, cara, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Agora, o que a gente não pode, e o que é inegável, é que conhecer alguém implica em relacionamento. Isso é fato. Por exemplo, vocês que estão casados, você pode dizer que no primeiro ano de casamento, você conhece menos a sua esposa, o seu marido, do que 20 anos depois. Isso é fato, porque 20 anos depois, no agregado de tanto relacionamento, acorda, dorme, sabe os erros, sabe os defeitos, sabe as fraquezas. Você vai, de acordo com que o tempo vai passando, isso vai gerando cada vez mais conhecimento. Mas não é só o tempo, tem uma segunda coisa. Quanto mais intencionalidade você tiver, mais você vai conhecer alguém. Por quê? É muito comum você ter 30 anos de casado e ser viúva de marido vivo. Mas como assim, Rômulo? Nunca teve a intenção de conhecer. Dorme, acorda, se relaciona até, às vezes até sexualmente, mas não conhece. Porque não tem a intenção de conhecer. Nunca pergunta, nunca quer saber nada, sempre calado, sabe? Nunca tem aquela intencionalidade. Porque para se relacionar e conhecer alguém, é necessário ter intenção. Eu quero conhecer a Sueli, eu quero conhecer a Andressa, eu quero conhecer o Heitor. Por quê? Porque isso me gera interesse. Quando eu estou dizendo interesse, o que eu estou querendo dizer? Eu quero conhecer porque eu me interesso por você. Não é só assim, como é que será que é o Pedro? Não sei, cara. Eu quero saber como é que você é. Então perceba, conhecer alguém perpassa por tempo, por intenção e por interesse. Eu quero saber quem você é. Então a gente automaticamente faz perguntas, conversa, tem tempo. Mas Rômulo, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque essa série que a gente está conversando é uma série em que estamos falando de milagres. Se lembrem, milagres necessariamente não são a suspensão da ordem natural dos fatores. Porque, como eu falei com vocês na semana passada na morte de Lázaro, nenhum de vocês vai comer um pastel agora ali na feira de Campo Grande e vai encontrar Lázaro. Porque ele foi ressuscitado, mas ele morreu de novo. A mulher do fluxo de sangue foi curada, mas ela morreu de novo. Ela ficou doente e morreu de novo. O povo que teve pão e peixe multiplicado, quando acabaram os 12 cestos cheios, eles tiveram fome de novo. E eles tiveram que trabalhar, comprar. Eles foram lá no Walmart da Galileia comprar alguma coisa. Porque eles voltaram a ter fome. Porque o milagre não é um fim em si. O milagre aponta para uma realidade maior no Novo Testamento. O milagre na narrativa e naquilo que aqui na nossa comunidade a gente está chamando de drama de Deus. E o drama de Deus é a história de Deus que a Bíblia nos revelou, que é a história da humanidade em criação, queda, Israel, Jesus Cristo, igreja e consumação. Ou seja, Deus criou, o homem caiu, ele elegeu um povo chamado Israel, que falha, ele traz o Messias, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e agora ele envia a igreja para ser uma testemunha fiel. Os milagres nessa narrativa até a vinda de Cristo, eles têm um pano de fundo central: manifestar o poder e o domínio de Cristo sobre todas as coisas. É isso que a Bíblia chama de reino de Deus. O reino de Deus é o domínio que Cristo exerce sobre todas as coisas. Cristo domina sobre uma tempestade.
Porque Cristo também domina sobre um corpo ferido. Cristo domina sobre a escassez, porque dele vem todo o sustento. Cristo domina sobre os demônios e o mundo espiritual. Por isso um gadareno se ajoelha nos pés dele. Cristo domina sobre corpos feridos, Cristo domina sobre tudo. E essa mensagem, o que nós vamos trabalhar ao longo de 8 semanas com vocês, terminamos essa série semana que vem, é para que você compreenda que diante disso tudo que a gente tem conversado com vocês, a gente está tentando mostrar o seguinte: Cristo domina sobre todas as áreas da sua vida. Nós não temos controle. Nós não temos controle, irmãos. Nós temos na nossa liberdade de ação aquilo que a teologia reformada chama de livre agência. A gente é agente livre para dentro do plano de Deus agirmos, mas o sustento vem dele. A providência vem dele, a soberania vem dele, e no final das contas, embora a gente haja e precisamos, porque somos autodeterminados, portanto responsáveis por tudo que fazemos, mas nós, e ao longo dessas 8 semanas, queremos conversar com vocês dizendo que Cristo tem domínio sobre tudo, até sobre a morte. E foi isso que nós conversamos semana passada. Cristo tem domínio sobre tudo. Agora, a pergunta não é se Deus é soberano e se Cristo domina sobre tudo. A pergunta hoje, porque nós estamos encaminhando para o final dessa série, que termina na semana que vem, e se lembrem, os nossos movimentos como docentes de vocês são friamente calculados. A gente sempre quer chegar em algum lugar. Quando eu faço séries, e a próxima que a gente vai fazer, ela chama-se Sabedoria no Deserto, a gente sempre quer chegar em algum lugar. Ok, você ouviu que Jesus vai te ressuscitar dos mortos. Você ouviu que, ainda que você trabalhe e chegue no final de semana cansado, você ouviu que o sustento vem dele, porque ele é o provedor. Você ouviu que para o seu corpo ferido tem graça e poder de Deus. Você ouviu, ao longo dessas semanas, que até as tempestades de fora e do seu interior, Jesus pode curar. A pergunta não é se ele pode, porque ele pode. A pergunta não é essa. A pergunta é: qual é a sua resposta diante disso? O que eu quero conversar com vocês hoje é exatamente quando o céu confronta a incredulidade. Essa é a demanda aqui. Porque Deus pode fazer, Rômulo? Pode fazer. Deus faz? Faz. Eu queria que vocês andassem comigo uma semana para ouvir o que eu ouço no gabinete. O tanto de milagre que Deus faz na vida de vocês. E eu tenho esse privilégio. Eu ouço isso. Eu ouço os milagres e a providência de Deus na vida de vocês diário. Eu tenho assim, meu coração sai transbordando de alegria. Porque mesmo na dor, a gente sempre quando ora junto consegue perceber o poder de Deus manifesto na vida de vocês. Seja na soberania, na providência, na presença real. Quando por vezes vocês falam comigo assim: pastor, a gente estava sem controle, a gente não sabia e Deus veio e entrou. Isso é muito bom. Se a gente parasse para falar disso, vocês iam perceber o poder de Deus. Agora a questão não é essa. A questão é qual é a sua resposta diante da soberania de Deus e diante da providência dele. E aí, o meu objetivo aqui hoje com vocês é te fazer a seguinte pergunta: você conhece Jesus Cristo de Nazaré? Ou você só sabe quem ele é? Você tem um relacionamento profundo com Jesus Cristo de Nazaré? Ou você só ouviu falar dele? Ele é alguém que, se você falasse na rua, você se relacionou com ele por muito tempo, com intencionalidade e com interesse de conhecê-lo? Ou ele é só alguém que você ouviu falar? O que o Senhor quer nos conduzir nessa série de pregações é para que quando a gente chegar no final dela, você consiga perceber não só o poder e a providência de Deus, mas que você conheça tanto o seu Salvador, que você queira, com intencionalidade, gastar toda a sua vida para se relacionar com Ele. Para que você tenha interesse nele.
Porque Ele já demonstrou para a gente pela palavra que Ele tem muito interesse na gente. Qual é a sua resposta diante do poder de Deus? Qual é a sua resposta diante da graça dEle? O texto que nós lemos está no Evangelho de Mateus e aqui é a grande virada desse Evangelho. Se lembrem, Mateus, quando nos deixa esse Evangelho, ele elenca 5 discursos de Jesus. E vocês vão observar, olha o verso 53, por favor, que o texto bíblico fala com a gente mais ou menos a mesma coisa que o final do Sermão da Montanha. Observem o seguinte aqui. É isso mesmo, eu não estou doido. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali e ele chegou à sua cidade e começou a ensinar na sinagoga. E o que aconteceu com ele? Todos ficaram admirados. A mesma coisa que tinha acontecido no final do Sermão da Montanha. Quando vocês lerem o Evangelho de Mateus, vocês sempre vão observar que no final de cada discurso dele, e são 5, todo mundo fica admirado. Porque é bonito ver alguém falando bem, não é? Mas ouvir alguém falando bem não significa que isso mudou o nosso coração. Faz sentido para você? Ouvir alguém falando muito bem não significa que você teve o coração mudado. Talvez você pode ficar feliz com a verborragia, com a maneira da pessoa se colocar, com a impostação de voz dela. Você até pode olhar e falar meio assim, rapaz, essa pessoa sabe coisa pra caramba, hein? Mas isso não significa que isso mudou alguma coisa na cabeça e na mente de vocês. Jesus, nessa sessão do capítulo 13, quando vocês lerem em casa, vocês vão perceber que nosso Senhor está exatamente falando as parábolas do reino. Jesus está falando as parábolas do reino. Ele fala da parábola do grão de mostarda. Ele fala a explicação dela no joio. Ele fala a parábola de que o reino de Deus é como uma pérola de grande valor. Ele fala o reino de Deus como sendo uma grande rede. Ele fala bastante coisa sobre o reino de Deus. Agora, o verso 53 diz que ele vai voltar para a sua cidade. Via de regra, o ministério de Jesus acontece em Cafarnaum e em Decápolis, as cidades que estão em volta do Mar da Galileia. São 3 anos de ministério. O Evangelho de João coloca Jesus pelo menos 3 vezes em Jerusalém. Por isso a gente diz que Jesus teve um ministério de 3 anos. São 3 Páscoas contadas. Jesus basicamente tem o seu ministério em Cafarnaum, nessas cidades em volta do Mar da Galileia, e em algumas ocasiões Jesus está no Hermon, lá no norte. Basicamente um ministério curto. Mas agora ele volta para a sua cidade, Nazaré. A mesma em que Filipe e Bartolomeu disseram, acaso pode sair alguma coisa boa da onde? De Nazaré. Nazaré é uma cidade pequena. Ela tem entre 200 e 400 habitantes. Não mais do que isso. Nazaré é uma cidade extremamente mal vista. Porque a 6 quilômetros de Nazaré, havia um teatro romano, um paiol romano e uma guarnição romana. E uma cidade em que as pessoas daquela cidade próxima a Nazaré se achavam romanas. Elas achavam que, porque elas estavam na Judéia, mas falavam como romanos, se vestiam como romanos, elas tinham teatro romano, língua romana, o armamento romano, eles se achavam melhores do que os demais. Então, quem é cariaciquense vai entender o que eu estou falando. Eu cresci estudando em Vitória. E era engraçado, porque eu era muito pequeno, eu sou de uma época que com 10 anos de idade a gente pegava ônibus. Hoje em dia, seu menino de 10 anos não vai na padaria. Qual era o ônibus que eu pegava voltando de Vitória para Cariacica 40 anos atrás? O famigerado, Jacimar, Boca do Mato. Já pegaram esse? Pois é, eles botavam o melhor ônibus para ser o Boca do Mato. Mas a gente saía da escola rápido, que era para chegar em casa mais cedo. Agora pensa eu, 30, 40 anos atrás, saindo de uma escola em Vitória e vindo para Cariacica City. 35 anos atrás.
Pegando boca do mato. Vocês já sabem do que eu estou falando, né? A turma já falava bem assim, acaso pode existir alguma coisa boa em Cariacica? Era basicamente... E Cariacica é uma cidade maravilhosa, vocês já viram? Porque Cariacica tem um estigma de ser uma cidade ruim. Mas isso não é de agora. Porque no início do século passado, quem estudou a história da nossa cidade sabe disso, nós ganhamos de Domingos Martins o direito de ter o Hospital de Loucos. Por isso a gente tinha o Adalto Botelho. Nós ganhamos o leprosário também de Domingos Martins. Mas nós ganhamos também o presídio feminino. Tudo veio para cá. E aí, historicamente, a cidade de Cariacica, porque o centro de Vitória era onde era o palácio ali, e ali era o centro nervoso de toda a vida do Espírito Santo. Então, eles traziam os presos para os lugares menos importantes, os loucos e os leprosos para os lugares menos importantes. Aí você já viu por que cariaciquense fala assim, acaso pode vir alguma coisa boa de Cariacica? Porque historicamente a nossa construção aqui como cidade, ela é de o que é ruim vem para cá. Graças a Deus, nós temos mudado isso. E eu espero mudar mais ainda. Mas se você mora aqui na cidade, como eu, há muito tempo, você sabe que isso é uma realidade. O pessoal vê um shopping para cá, a turma não acredita. Fala assim, mas pode ter um shopping em Campo Grande? Mas isso formou a nossa identidade como povo. Isso é terrível para um povo. Isso é terrível para nós. Agora dá para você entender o que é morar em Nazaré? É mais ou menos igual morar em Cariacica, assim. Quase igual. Séforis é a cidade romana poderosa lá. Só que o que acontece? Alguns anos antes que Jesus nasceu, os romanos entraram naquela cidade, estouraram ela inteira. Porque lá eles tentaram roubar o armamento romano e fazer uma revolução. E disseram que o Messias chegaria por Séforis. Os romanos entraram lá e explodiram a cidade toda. Quebraram tudo. E aí quando os romanos quebraram tudo, o que eles fizeram? Eles passaram quase 20 anos reconstruindo Séforis. Então Nazaré era uma cidade dormitório. Porque a turma saía, tipo você vai para Vitória todo dia, Vila Velha, a turma saía dali, ela ia para Séforis, trabalhava e voltava no final do dia. E quem melhorava um pouquinho de vida saía de Nazaré e ia morar em Séforis. Era basicamente isso. Por isso, quando você lê o Novo Testamento, acaso pode sair alguma coisa boa desse lugar? Esse lugar tem nada, não mora ninguém aqui. Esse lugar só tem pobre. A turma que fala desse lugar não serve. Aí, Jesus, nosso Senhor, nasceu aonde? Em Nazaré. Mas não dá. De lá, não. Ah, não. De Nazaré não pode sair nada. E de lá ele sai, escolhe os seus discípulos, e ele vai começar a rodar. A fama dele, vocês se lembram quando, por exemplo, o leproso, o que o leproso fez? O leproso ficou caladinho, como Jesus mandou? É ruim, hein? A fama, tanto que Jesus não consegue mais voltar para as cidades. Não dá. Não tem como. Só que agora, Jesus é uma espécie de popstar judeu e ele vai voltar para a cidade dele. Quando ele volta para a cidade dele, acontece o mesmo fenômeno que com Jeremias e com Elias. Porque tanto Elias, o tesbita, quanto Jeremias são profetas negados na sua geração. Eles dizem, Elias não pode falar. Elias, o tesbita? Não. Jeremias, o menor da casa dele, tanto que Jeremias sofre tanto no livro dele, que vocês vão perceber exatamente que ele é negado pela turma. Por isso que Jesus diz, um profeta não tem honra na sua cidade. Por quê? Porque ele está se referindo exatamente ao mesmo fenômeno que aconteceu com Elias e com Jeremias. Ele está dizendo, vocês são sempre do mesmo jeito. Porque Jesus volta, e para onde ele vai? Ele vai para a sinagoga. Agora olha que coisa curiosa. Nazaré, então, é uma cidade pobre? É uma cidade pequena? É uma cidade em que as pessoas se veem mal? É uma cidade que tem preconceito contra ela? Mas não é uma cidade pagã. Tem sinagoga. As pessoas leem a palavra. Observem o texto bíblico, verso 54. Chegando à sua cidade,
começou a ensinar o povo aonde? Percebe? Porque não é classe social, não é a forma que a gente vê. Crer em Deus não tem nada a ver com isso. Não é uma cidade pagã. Pelo contrário, é uma cidade em que as pessoas têm o conhecimento de quem Deus é. Só que aí todo mundo começou a ficar admirado. Por quê? Porque, pessoal, vamos combinar? Vocês já viveram esse texto aqui inúmeras vezes. Vocês já conheceram alguém com a vida torta? Mais torta. Mas muito torta. Mas não é pouco torta não, muito torta. Que mudou? E aí o cara, que antes ficava sentado no boteco, tomando todas com todo mundo, agora ele passa com a Bíblia embaixo do braço e vai para a igreja. Vocês já viram? Na Gurijeca nunca teve esse, hein? Já viram isso? Qual é a primeira coisa que você faz quando olha esses exemplos? Vocês já viram isso? Vocês já viram isso? Alguns, tipo eu, somos inclusive um sinal vivo disso, de que a gente podia ter a vida mais torta do que goiabeira. E, cara, o carpinteiro de Nazaré ajusta até madeira torta, bicho. Ele tem uns negócios que ele faz. Porque você olha aquele cara, o que você fala? Você fala assim, peraí, vamos esperar um tempinho que a gente já viu. Esse papo de ser crente você tem que segurar. Porque fulano, a gente viu a vida toda, não é? É o que Jesus está vivendo. Peraí, a gente conhece ele. Ai, esse aí é o filho do carpinteiro. A expressão carpinteiro em grego aqui é a expressão construtor. A gente fala que Jesus é o carpinteiro e está tudo bem, mas a expressão mais... Porque provavelmente... O que os historiadores dizem? Jesus com sua família não tinha emprego em Nazaré, então ele vai trabalhar em Séforis, que é uma cidade muito pequena. Ou ele era agricultor, ou ele tinha que trabalhar na construção civil. E no tempo dele, Séforis está em construção. Cristo provavelmente vai trabalhar em Séforis a vida toda. Existe um consenso entre os estudiosos sobre isso. Mas espera aí, a gente conhece ele. A gente sabe quem ele é. A gente conhece ele, a gente conhece o pai dele. Agora, olha que coisa, eles conhecem os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Com todo respeito à teologia católica, que fala que Jesus não teve irmão. Não dá, o texto está muito claro, inclusive no original. Todo respeito à teologia católica e aos católicos. Jesus teve irmão, está muito claro no texto. Ah, era primo. Não, não era primo, era irmão. Jesus era mais comum, né? Ele foi o primogênito de uma casa toda. E aí a questão toda é, verso 56, de onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E o que aconteceu com isso? Eles ficavam escandalizados. A palavra escandalizar aqui, eles tropeçaram. Eles não creram em Jesus. Por isso ele diz, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Resumo, Jesus está dizendo, já fizeram isso com Elias, já fizeram isso com Jeremias, estão fazendo isso comigo também. É a coisa mais normal que tem. E aí, eu acho que o verso 58 é o clímax desse capítulo. Junto com o verso 13, olha o verso 13 como ele é legal. Capítulo 13, verso 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Jesus está falando por parábolas, e nem todo mundo entende, nem todo mundo discerne. E como nem todo mundo discerne, o clímax está aqui no verso 58. Ó. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. A pergunta que você precisa se fazer é a seguinte, faltou poder para Jesus? Não. Não faltou poder para Jesus. E eu não posso dizer e ser leviano que foi simplesmente a falta de fé que fez com que Deus não fizesse milagres. A questão aqui não é essa. O que faltou aqui é a circunstância correta. Gente com o coração aberto, com os olhos abertos para ver a glória de Deus. É esse o problema desse texto. É gente pobre, é gente simples, é gente humilde, mas não é gente pagã. Não é gente que não conhece o Senhor. O problema aqui é
aqui eu queria que você anotasse para você pensar essa semana. Aqui não é se Deus pode ou não pode fazer milagres. A grande questão é, nós estamos com o coração aberto para crer naquele que veio fazer sinais. Essa é a questão aqui. O nosso coração, como a gente recebe o reino? Como é que a gente se relaciona com Jesus? É disso aqui. Então, meus irmãos, eu acho que há quatro perigos que esse texto aponta para a gente. O primeiro perigo que esse texto aponta para nós é que quando os céus vão confrontar a incredulidade, o primeiro perigo que a gente tem é uma familiaridade que gera desprezo. Familiaridade que gera desprezo. Por quê, meus irmãos? Eu posso perguntar, porque eu estou falando para cariaciquenses no século 21. Eu não acredito no secularismo da sociedade brasileira. Rômulo, do que você está falando? 45% da nossa população é católica, 45% da nossa população é evangélica. Ponto. Tem 10% aí de ateu, sei lá, neopagão e todas essas coisas aí. Todo mundo aqui nesse lugar conhece Jesus Cristo de Nazaré. Estou falando da nossa sociedade. Há povos não alcançados. Sertanejos, indígenas, ribeirinhos, essa turma toda. Os mais miseráveis são povos não alcançados. Mas, irmãos, na nossa cultura, todo mundo conhece Jesus Cristo de Nazaré. A nossa cultura é formada com base na Bíblia. Então é meio que um consenso para a nossa cultura não matar, não roubar. Isso não é Constituição Federal, não. Isso é a base da raiz da nossa sociedade, que é cristã. O que a gente tem aqui é um cristianismo formador de uma sociedade. Não estou dizendo que ela é perfeita. Então, eu não acredito que no Brasil a gente tem esse mito secular de valores que brotaram da gente mesmo. Nada. Não matar, não roubar, não adulterar. Por mais que o brasileiro seja hipócrita, e é, muito, moralista até não poder mais, mas por mais que seja isso, eu não acredito em secularismo da nossa sociedade como um todo, porque ela é formada pelo cristianismo. O que é que eu quero dizer com isso? Por termos valores cristãos, vocês estão aqui domingo de manhã, a maior parte dos cultos evangélicos são à noite. Pegue o seu carro às 7 da noite e comece a andar pelas cidades. O que você vai ver é uma grande maioria de crentes indo para a igreja. É muito comum você ouvir alguém que não é crente dizer glória a Deus. Ô glória! Não é? É muito comum você conhecer gente que nem frequenta a igreja. Dizer, cantando louvor, por exemplo, nessa sociedade relativista da gente. Isso é muito comum, vocês vão ver isso o tempo todo. Porque a nossa sociedade, no final das contas, ela está encharcada da mensagem do Evangelho. Encharcada. Na nossa linguagem, nos nossos costumes. Porque por mais que daqui a 2 ou 3 semanas, nem sei, a gente vai parar para falar da Páscoa, por mais que a galera vai ficar preocupada com o ovo e com o chocolate, no final das contas todo mundo sabe que a Páscoa é de Jesus e consciente ou inconsciente todo mundo sabe. A nossa sociedade está encharcada disso. Agora, qual é a grande questão? A grande questão é que a rotina religiosa, ela endurece o coração. Percebe isso? Rotina religiosa endurece o coração. Rômulo, o que é que você quer dizer com isso? Quando eu estou falando de familiaridade que gera desprezo, eu estou querendo que você preste atenção no seguinte. Pode ser que você ouça louvores. Pode ser que você seja moralista. Pode ser que você até ore. Pode ser que você venha à igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas não conhece Jesus Cristo de Nazaré. Tem o coração duro. Você
até ouve falar, mas isso não mexe no seu coração. Familiaridade que gera desprezo. Peraí, a gente conhece esse cara. A gente já ouviu falar dele. Ele cresceu aqui no meio da gente. Para nós que somos cristãos, é assim, meu pai era crente, minha mãe era crente, meu avô era crente. Eu sou fundador aqui dessa igreja, eu estou aqui há 20 anos. Não, eu estou aqui há 30 anos. Nossa, e daí? E daí? E daí? Você está aqui há 20 anos, 30 anos, 40 anos, e daí? Isso muda o quê? Não, mas eu sou dizimista, e daí? Você deve ser mesmo, e daí? Nós não podemos nutrir no nosso coração uma familiaridade com o sagrado a ponto do nosso coração não mais ser impactado com a mensagem do Evangelho. Especialmente com a pessoa de Cristo Jesus. Percebam, eles estão diante do Rei diante deles. E o que isso mudou? Nada. Nada. Porque você pode ter uma rotina religiosa, você pode ter uma rotina de cumprimentos, de metas espirituais, mas tu pode ter o coração completamente endurecido e desprezar o poder de Deus, e desprezar a pessoa do Redentor. Via de regra, meus irmãos, quando nós estamos mais preocupados com quem está à nossa volta, quando a gente está mais preocupado com o controle, a gente está com o coração completamente endurecido. Entra domingo, sai domingo, entra oração e sai oração. E o reino de Deus chegou para confrontar a minha incredulidade e a sua incredulidade. Nós não podemos nos familiarizar com Cristo e passarmos a simplesmente desprezar a palavra dele. Quer ver? Talvez eu estou pregando, você está falando bem assim, isso aí eu já sei tudo. Não. Sabe por que eu não vou ouvir o Jader falando na escola bíblica? Primeiro, porque é o Jader. Segundo, porque eu já sei de tudo que ele vai falar mesmo. Mas isso eu já ouvi tudo. Nós já viramos profissional da fé há muito tempo, cara. Profissionais da fé. O maior pregador do século XIX chama-se Charles Haddon Spurgeon. Se vocês acham que Spurgeon era qualquer homem, não era. Porque Deus, eu acho que... Eu rio lendo a Bíblia, porque eu acho que o senso de humor de Jesus é muito alto. Quando Charles Darwin publica A Origem das Espécies em 1859, para vocês terem uma ideia, Spurgeon está pregando no Crystal Palace em Londres para 20 mil pessoas. Porque enquanto o mundo está caminhando para a profissionalidade, com aquela mecanicidade inteira, para dizer que a gente não precisa de Deus, Deus está levantando um homem que pregava. E para vocês terem uma ideia, para você no século XIX ouvir Spurgeon, você viria ouvir hoje e só tinha vaga daí 4 meses. Só para você ter uma ideia de quem a gente está falando. Um homem que Deus levantou na história. Esse cara conhecia o Senhor. Sabe como é que esse cara se converteu? Com 16 anos, no meio de um inverno tremendo, fortíssimo, chuva, ele numa crise espiritual incrível, ele entra numa igreja no meio de semana com meia dúzia de gente. E ele ouve um diácono da igreja, simples, pouco letrado, e ele diz, olhai para mim e vivei. Spurgeon diz que com 16 anos a palavra de Deus bate no coração dele de um jeito que ele desmontou. E ele saiu dali outro cara, e ele começou a pregar o evangelho de Jesus até o final da sua vida. Essa é a história do maior pregador do século XIX. É sobre Spurgeon? Não. É sobre como Deus usa, inclusive, as pessoas e as coisas simples desse mundo. Gente simples. Então, pelo amor de Deus, pare de ser um profissional da fé. A gente não pode, por nossa familiaridade com o texto sagrado, com as músicas, com a vida e a rotina da comunidade, com a nossa vida e a nossa rotina diária, ouvindo louvor e essas coisas todas, acharmos que por isso nós vamos desprezar a mensagem, porque é possível ser religioso sem ter Cristo no coração. Quando o céu
confronta a incredulidade, ele está confrontando a mim e a você, para que a nossa familiaridade não faça com que a gente despreze a mensagem, e especialmente o mensageiro, o Senhor. Mas tem uma segunda coisa aqui, ó. Observem que, verso 56. Espera aí. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, isso aqui é muito bom. De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E eles ficavam escandalizados com ele. Isso aqui é muito bom. Porque o segundo perigo é a gente não se relacionar com o Messias comum. Se o primeiro perigo é a gente se familiarizar e desprezar, o segundo é a gente não compreender que a gente foi chamado para se relacionar com o Messias, que é comum. E essa é a questão deles. Qual era a cultura judaica? Eles estão esperando um general, eles estão esperando um governo político, eles estão esperando uma revolução. Tanto que 150 anos antes de Jesus, para ser mais específico, 159 anos antes de Jesus, contra os gregos, os macabeus fizeram uma revolta enorme, e nessa revolta que os macabeus fizeram, eles fizeram uma guerra tão grande, que eles começaram a ser aclamados como Messias, porque era isso que eles esperavam. Afinal de contas, no plano de vida humano, a gente acha que vai resolver tudo pela força, pela política, a gente acha que vai resolver tudo pela ideologia, a gente acha que vai resolver as coisas assim. Aí aparece quem? O filho de José e Maria. Aonde? Num lugar simples. Com quem? Com gente simples. E cresceu aonde? Numa cidade com 200 a 400 pessoas, esquecida do mundo. E o que ele faz? O que ele faz é coisa simples. A mensagem dele é simples. Porque a mensagem dele é qual? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque a mensagem deles é crer nele. A mensagem dele é crer nele. Então o que você precisa? Você precisa da grande circunstância, que é qual? Ter classe social? É ser vencer na vida? Nada. O que você precisa? Fé, arrependimento. Ele é um Messias comum. A grande questão toda é essa. E aí, sabe como é que eu aplico isso aqui? De duas maneiras. Talvez a gente queira se relacionar com o Cristo que não é o revelado. É muito comum eu ouvir a gente dizendo assim, o Jesus que eu acredito. Espera aí. O Jesus que você acredita necessariamente não é revelado. Por quê? Porque você pode ter uma impressão de mim e não sou eu. Porque você não me conhece. Você pode olhar para mim e achar que eu sou aquilo. Mas eu não sou aquilo. Se você se aproximar com intenção e querendo me conhecer, você vai saber quem eu sou. Muitos de nós nos relacionamos com Jesus que a gente inventou. Essa é a questão. O Cristo de Deus só é conhecido pela palavra dele. O Cristo de Deus é conhecido através do relacionamento que a gente mantém com ele. Então, por favor, ter informação sobre Deus não significa que você conhece o Senhor. E a gente está numa época em que vocês assistem vídeo, assistem pregadores mirabolantes, e isso, e aquilo outro, e o algoritmo leva você para cá e para lá. Cuidado com esse negócio. Cuidado. Muito cuidado. O algoritmo é aquele negócio que vai te mostrando os vídeos. Não sei se você sabe, os vídeos que você vê não são os que aparecem para mim. Porque o meu algoritmo ele foi feito exatamente para me deixar feliz e contente. Ele não quer que eu fique e me sinta triste. Na sociedade do consumo, ele aparece só o que me é de interesse. Por isso que você não vai ficar vendo vídeos que não te são de interesse. Ele te leva para isso. Então, cuidado. Cuidado. Porque o que pode ser sugerido para você é um Cristo que não existe. Ter informação. Eles sabiam quem era Jesus, os irmãos dele, a profissão dele, mas tem uma grande questão. Eles não reconheceram o Filho de Deus. A gente pode conhecer o Cristo da Igreja Presbiteriana, Maranata, Congregação Cristã do Brasil. Cristo é revelado pela palavra de Deus. Cristo é revelado pelas Escrituras. Cuidado, meus irmãos, porque a Escritura nos revelou um Jesus comum,
um homem simples e comum, que não era o Jesus das expectativas dele. Quais são as expectativas que você precisa colocar no Senhor Jesus? Aquelas as quais a Escritura revelou para a gente. Esse é um segundo perigo. Um terceiro perigo, eu acho que ele está no verso 57. Porque olha o que o verso 57 diz. Eles ficaram escandalizados com Jesus. Mas por quê? Porque ele não supriu as necessidades deles, as expectativas deles. E o que Jesus lhes disse? Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Porque em muitas ocasiões o fenômeno religioso é inevitável, pessoal. Ele é universal e inevitável. Todo ser humano crê, até o ateu crê. Não tem como. Existem crenças últimas na vida de todos os seres humanos. Todos. O ateu, por exemplo, ele tem a crença do não Deus. É a primeira crença negativa. Ele tem a crença do não Deus. Não, mas são conjuntos racionais. Antes da razão vem a fé, antropologicamente falando. Não tem jeito. Todo mundo crê. Agora, a grande questão é quando a religiosidade nos leva à incredulidade. Pessoal, é muito fácil a gente se apegar a métodos. Repetir. Jesus, por exemplo, quando ensina o povo a orar, vocês se lembram que eles dizem, quando vocês orarem, não fiquem naquelas rezas vela. Que reza era essa? Repetindo. Porque é possível você fazer exercício religioso sem vida. É possível domingo após domingo você não ter vida. É possível você ficar aqui pregar, é possível um pastor não ter vida. O Hernandes me escandalizou uma vez, no bom sentido, quando eu escrevi um livro do Hernandes, não, quem sou eu? Quando eu li um livro dele, chamado De Pastor para Pastor. Aquilo foi um bálsamo para a minha alma. Porque tem uma coisa que ele falou e eu tento vigiar o meu coração. Ele disse, existem pastores que não são crentes no ministério. Tem pastor que não é crente. Tem presbiteriano que não é crente. Tem batista que não é crente. Tem maranata que não é crente. Porque não nasceu de novo. Porque não nasceu da água e do Espírito. Porque não teve um novo coração. Então, vem na igreja, domingo após domingo, o primeiro a chegar, abre a porta, fecha a porta, toca, está aqui. Mas tem um problema de incredulidade no coração. Fé frágil, dúvida. Irmãos, quando o céu toca a incredulidade da gente, nós precisamos pensar o seguinte: o que a gente faz aqui é exercício espiritual ou religiosidade morta? O que temos é uma fé viva num Deus vivo ou uma fé morta nos nossos próprios costumes mortos? E aqui eu queria orientar vocês numa seguinte coisa. Meus irmãos, por favor, eu tenho orientado vocês, e vocês perceberam que eu estou reformulando o ministério de música da nossa comunidade, e eu fui autorizado pelo Conselho da Igreja em agosto de 2024, e vou terminar esse processo em agosto desse ano. Meus irmãos, na hora que vocês estiverem cantando, levantem as mãos para os céus. Façam como o Salmo 96. Meus irmãos, deem glória a Deus enquanto a gente está cantando. E para de besteira de falar que isso é coisa de carismático e pentecostal. Para com essa bobagem. Isso é bíblico. Levantem a voz de vocês. Aplaudam o Senhor. Ergam os braços. Rasguem o coração de vocês. Pastor, eu sou mais tímido. Eu vou te respeitar. Esse é o tempo de adorar. É um tempo da gente orar junto, levantarmos clamores aos céus. Encher o céu de adoração enquanto a gente canta. Enquanto um irmão ora. Um glória a Deus. Sabe? Levanta a sua mão, rasga o teu... Vocês se lembram que em setembro de 2024, eu fiz uma série chamada Em Espírito e em Verdade. E o que os salmistas nos ensinavam é que quando a gente abre os braços no Antigo Testamento, era sinal de abrirmos o coração para Deus.
e receber dele. É isso que no Antigo Testamento, na espiritualidade judaica, abrir os braços é isso. Porque é tempo de você se entregar. Quando a gente orar, é para você se entregar. Não estou falando a loucura estática, porque eu vou mandar parar, porque aqui a gente vai ter ordem e decência. Nós estamos obedecendo 1 Coríntios capítulo 14. Mas não é disso que eu estou falando. É pararmos de ter uma espiritualidade estática, morta, morna, e buscarmos o Senhor. Eu não estou falando de sentimentalismo, mas nós somos calvinistas. E para João Calvino, enquanto o povo adora, a presença real de Deus está no meio do seu povo, manifestado aqui, no drama dele. Culto é o drama de Deus para Calvino. Porque ele estava dizendo assim, enquanto a gente canta e ora, o poder de Deus se manifesta no meio do povo. Pelo amor de Deus, abre a sua boca. E para de ser preconceituoso e falar que isso é coisa de irmão pentecostal, disso e daquilo. Vai ler a Bíblia, cara. Por favor, vai ler a Bíblia. Não é questão de pentecostal ou carismático ou tradicional, nós estamos passando dessa, nós estamos em 2026. Pô, me ajuda aí. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que parar de uma religiosidade fria e partirmos para uma espiritualidade viva. Ah, isso é muito bom. E último, para eu terminar, observem, por favor, meus irmãos, o verso 58. E eu termino aqui. Porque o quarto perigo que a gente vê aqui, está no verso 58. Por quê? Falta de manifestação da presença de Deus. Não é que o poder de Deus faltou. É porque o povo não quer buscar. O povo não quer abrir o coração. O povo não quer a presença de Deus. O povo está acostumado com a sinagoga, e abre aquele negócio, aquele ritual. O povo está acostumado com aquilo. Então, olha o verso 58, o perigo é a falta da manifestação do poder de Deus. E aqui, quem esteve aqui nas últimas 2 semanas, eu não sei explicar para você o que eu vivi aqui. Não sei. Eu digo para vocês que uns 15 dias atrás eu tive uma experiência com Deus muito forte, assim. O Senhor falar no meu coração de uma maneira muito forte. Muito forte. Dividi com a Aline, eu estava extremamente impactado com o que eu estava vivendo no meu momento com Deus. Eu não sei explicar para vocês. Não é nenhuma experiência carismática, nada disso. Quem sente a presença de Deus sabe do que eu estou dizendo. Quando você é invadido pela glória de Deus, quando o Espírito Santo bate no seu coração, invade você assim, com poder, você fala, caramba, você só sente amor. Você só sente a presença real do poder do Senhor. Você fica constrangido, porque o amor dele é tão forte, mas tão forte que você fala assim, cara, parece que eu estou em... O que está acontecendo? E não tem nada, é a presença de Jesus perto de você. Você se sente amado. E eu vim pregar e falando assim, cara, como é que eu tenho que fazer isso? Eu já sabia o que eu tinha que fazer, porque discernimento de espírito é isso. E foi curioso porque a gente, 2 semanas atrás, a presença do Senhor era tão real nesse lugar aqui que parece que a gente ia explodir. Deus, Jesus curando vocês, Jesus enchendo vocês do Espírito, Jesus restaurando a vida de vocês, casamentos de vocês, isso eu sei porque vocês vêm falar comigo. E semana passada foi engraçadíssimo. Eu terminei de pregar e fui ali para o canto. E eu comecei a viver uma guerra. Porque Jesus falava no meu coração assim, volta lá e ora pelo povo. Eu falei, não vou. Já fizemos isso semana passada, não vou fazer de novo. E Jesus dizia para mim, vai lá e ora pelo povo. E mais uma vez, gente, a gente aqui, e Deus manifestando o poder dele de uma maneira tão grande nesse lugar. E eu me coloquei de joelho, porque a única coisa que eu conseguia fazer é me ajoelhar diante do Senhor, enquanto os nossos irmãos impunham as mãos sobre vocês. Sabe o que é isso? Alguém produziu esse negócio? Não. Alguém fez esse negócio? Não. Deus quer. Agora, o povo tem que querer buscá-lo. O povo tem que querer buscar a presença de Deus para ele se manifestar no meio do povo. Quer dizer que, já digo logo, eu não vou orar por ninguém hoje. O culto vai acabar agora. Porque ninguém produz isso. Isso não é produzido.
Agora a gente busca a presença do Senhor, a gente procura a presença dEle. E quando Ele quer manifestar a sua glória, a gente diz, a gente está aqui. A gente quer ver seu poder. É disso que esse texto está tratando. É isso que essa série quer curar no seu coração. Eu não vou produzir avivamento, meu filho. Eu não tenho poder sobre isso, não. Eu não tenho poder nem sobre eu mesmo, de vez em quando. Mas é você provar a presença de Deus quando Ele quer se manifestar. E nós, no período de seca, porque tem vezes que você vive uma seca espiritual terrível. Você ora e parece que não passa daqui. Diz, cadê os meninos para vir aqui na frente para cantar? Eu vou terminar agora. Tem vezes que você ora, rapaz, e parece que a oração não sai nem do quarto, nem do carro, nem de lugar nenhum onde você está. Tem hora que não, tem hora que é terrível. Tem hora que você ora e fala assim, rapaz, mas Deus existe mesmo. Tem hora que é tanta dificuldade que a gente passa na vida, que você fala assim, rapaz, ser crente vale a pena mesmo. Você começa a pensar nesse negócio. Agora, gente, tem hora, porque a nossa fé não vai ser guiada pelo que a gente sente. A nossa fé é guiada pelo que Deus manifesta no coração da gente e pelo testemunho que Ele tem, especialmente na vida do povo dEle. Ô gente, tem hora que as comportas do céu se abrem. Tem hora que as portas do céu se abrem sobre o nosso coração. E aí tem hora que você fecha o olho e você vê o Senhor na sua frente. E aí eu quero terminar dizendo para você assim, Nazaré ouviu Jesus. Nazaré viu Jesus. Só que Nazaré não creu em Jesus. E isso vai deixar a gente numa pergunta que é completamente inevitável. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é só um personagem religioso? Ele é um mestre moral? Ele é um revolucionário? Ou ele é o Filho de Deus, o Salvador, o qual a sua alma está ancorada, o qual você espera imensamente encontrar? Porque quando os céus vão tocar a terra, o nosso coração aberto e a fé em Jesus é a única coisa que Deus quer. Abre o seu coração para Jesus. Abre o seu coração para Jesus. Deixa Ele manifestar o poder dEle no meio da nossa vida. E hoje nem interação no final, porque é no mínimo pedagógico. Nem todo culto tem que ter apelo, gente. Mas todo culto tem que ter a glória de Deus manifestada no meio do seu povo. E todo culto a gente busca a presença de Deus. Canta louvores a Ele, expõe a palavra de maneira fiel. O resto, ame o Salvador de vocês. Ele está vivo, Ele é real, e a nossa resposta tem que ser uma resposta de fé.